Saudações rubro-negras flageniais! Hoje a gente vai falar sobre a goleada, né? A goleada do Flamengo sobre o Corinthians por 4-0, né? Uma exibição de gala, né? De gala e entrosamento no Maracanã. Daquele jeito que a gente sempre faz aqui no canal. Primeiro eu te trago os fatos e as notícias, depois eu dou a minha opinião. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado ou mais idolatrado Flamengo. Sem mais delongas, vamos à informação. O Flamengo deu uma aula de futebol neste domingo, né, dia 27 de abril, e goleou o Corinthians por 4-0 no Maracanã pela sexta rodada, né, do Campeonato Brasileiro 2025. Uma atuação sólida, equilibrada e avassaladora, que deixou a torcida rubro-negra em êxtase, né? Pedro, que voltou a ser titular após recuperação da sua lesão no joelho, foi o grande protagonista com 2 gols, né? Além da assistência, né? Além dele, Arrascaeta e Cebolinha também marcaram, completando a goleada e consolidando, né, o Flamengo como um dos favoritos ao título da competição. A primeira etapa comando, né, rubro-negro desde o início, né? A pressão do Flamengo desde os primeiros minutos foi avassaladora. Cebolinha marcou, né? Com menos de 5 minutos, aproveitando uma excelente jogada coletiva com uma assistência precisa, né, de Arrascaeta. O Flamengo, com um time, um ritmo, né, acelerado, não deu tempo para o Corinthians respirar. Pedro, aos 7 minutos, teve a chance de ampliar, mas a bola bateu na trave, né, aquela bola de cabeça, né? O que foi apenas um suspiro de ameaça do Corinthians foi logo abafado pelo domínio, né, flamenguista, né, naquele 5, 8 minutos ali que o Corinthians esteve mais presente no campo do Flamengo, né? O Arrascaeta, com sua habilidade inconfundível, né, ampliou aos 30 minutos com um chute de fora da área, demonstrando sua capacidade de decidir jogos. E o domínio rubro-negro não parou por aí. Pedro, recém-retornado, né, aos 11 minutos iniciais, aproveitou um erro do goleiro corintiano, né, Hugo Souza. Após erro do goleiro, né, uma falha na saída de bola, e fez 3-0, garantindo uma vantagem confortável antes do intervalo. O que impressionou nessa primeira etapa, né, não foi apenas o placar elástico, mas a qualidade tática do Flamengo, a pressão na saída de bola do Corinthians, a agilidade de Arrascaeta e Cebolinha para penetrar nas linhas adversárias, e o movimento coletivo, né, do time de Filipe Luís foram absolutamente superiores ao que o Corinthians pôde oferecer. Filipe Luís, mais uma vez, acertou no desempenho tático, né, no desenho, né, vamos dizer assim, tático, permitindo que Arrascaeta se movimentasse com mais liberdade e dando o apoio total ofensivo ao time com Cebolinha e Pedro, né? O segundo tempo, controle, precisão e amplitude no placar, né? No segundo tempo, o Flamengo seguiu mostrando seu controle absoluto no jogo. Logo no início, a Arrascaeta mandou uma bola no travessão, sem ângulo, mostrando que, mesmo com o placar já confortável, o Flamengo não diminuiu o ritmo. Apesar de algumas oscilações em termos de intensidade, o Flamengo continuou em busca de ampliar a vantagem. De La Cruz quase fez o quarto, né, após uma excelente tabelinha com Pedro, né, e o Arrascaeta, e finalização foi defendida por Hugo Souza. Aos 30 minutos, o árbitro foi chamado para revisar uma falta, né, dentro da área cometida por Igor Coronado em Arrascaeta. O VAR confirmou a infração e Pedro, com calma, fez o quarto gol, fechando a conta com mais um pênalti bem executado. Flamengo 4, Corinthians 0 no placar. Agora, pessoal, eu vou dar a minha opinião aqui, né? Pedro, né, para a gente aqui do canal, para mim, né, o grande nome da noite, né? Com 2 gols e uma assistência, ele se mostrou um atacante
determinante e eficaz, né? Mesmo não estando 100% fisicamente, sua movimentação foi inteligente e ele se entrosou perfeitamente com o restante do ataque, né? Pessoal, desculpa aí, né? Do ataque, né? A escolha de Felipe Luiz de colocá-lo de titular foi recompensada e o camisa 9 mostrou mais uma vez seu faro de gol, né? Que pode ser fundamental para o Flamengo durante a pode, né, ser fundamental para o Flamengo durante a temporada. A recuperação de Pedro é um dos maiores pontos positivos do Flamengo, na minha opinião, pois ele não só traz profundidade, né, ao ataque, né? Ele não só traz profundidade ao ataque, mas também mobiliza, né, a equipe com sua presença na área e no jogo aéreo, né, os apoios que ele faz, tanto nas laterais como pelo meio, né? O gol do Arrascaeta mesmo, né? Ele fez o pivô e com isso, né, o Pedro já se coloca também, pessoal, como vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. É, é isso aí, né? Ele voltou agora e é a primeira partida como titular. Mas é isso é por isso, né, que eu chamo de centroavante nível europeu, né? O maestro, a magia, né, do Arrascaeta também completou, né, esse ataque, né, e o golaço que ele fez de fora de área, né, através também da, como eu acabei de dizer agora, do apoio que o Pedro, né, escorou para ele, né, fazendo ali o pivô. O Arrascaeta, né, ele que já vinha em uma fase excelente, né, ele já vinha já progredindo fisicamente, né, com uma fase muito boa. A gente aqui do canal até disse em algum momento aqui que a gente esperava um pouco mais de jogos, né, mas parece que isso está continuando. Vamos ver até o final da temporada, né? Ele tem um problema grave físico que chega no final da temporada e cai muito fisicamente. Tomara que aí esse controle, né, que o Flamengo está fazendo de carga com ele e de jogos possa realmente fazer efeito e que ele continue assim até o final da temporada, né? Ele nesse jogo ele confirmou seu status, né, de um dos melhores jogadores do time. Ele não só foi responsável, né, pessoal, por um golaço que já pode ser considerado um dos gols mais bonitos da temporada, mas também por uma assistência crucial no primeiro gol de Cebolinha, né? Aquela virada de jogo que ele deu, né, da esquerda para a direita, né, pegando o Cebolinha no mano a mano e ele cortando e fazendo o gol lá do lado esquerdo, né, do gol do Hugo, né, do Corinthians, né? Foi crucial mesmo, primeiro gol do Cebolinha, sua liberdade criativa e a forma, né, que o Arrascaeta, como se movimenta, né, no campo, criaram inúmeros problemas para o sistema defensivo do Corinthians. E ele se isolou, né, como artilheiro do campeonato após marcar, né? E o Pedro como vice-artilheiro, como a gente falou aqui no canal. Parece que realmente ele está bem fisicamente, né? E como a gente vem falando aqui no canal, talento, cara, ele tem de sobra. Mas a parte física vinha o atrapalhando pelo menos há 2 anos aí, né? Ele não conseguia desempenhar seguidamente, né? Fazendo partidas boas e partidas excelentes, né? Ele não vinha acontecendo há 2 anos e seu desempenho com isso caiu muito nesse período, né? Nesse período de 2 anos. Um jogador como ele, né? Não pode ficar sem brilhar por 2 anos e viver de lampejos. A gente já falou isso também aqui no canal. Lampejos é para jogadores comuns, coisa que ele não é. Mas vamos falar de Cebolinha, né? Que Cebolinha se recuperou de uma lesão recente, né? Foi imprescindível para a dinâmica ofensiva do Flamengo. Seu primeiro gol aos 5 minutos, a menos, né, de 5 minutos, foi um exemplo de oportunismo, né? Ele teve que driblar ali, né, para fazer o gol. Foi um exemplo de oportunismo. E seu jogo coletivo fluiu muito bem com Arrascaeta e Pedro, né? Mesmo sem ter sido o principal finalizador da noite, ele foi uma presença constante e perigosa, né? E dele saiu o primeiro gol,
eu acho que o robozinho, né, o Michael, né, que eu até duvidei nessas últimas partidas do Flamengo, né? Não duvidei, mas assim, eu pensava assim, por que que o Cebolinha não tá jogando? O Cebolinha é mais jogador, gente, do que adoro o Michael, mas o Cebolinha é mais jogador. Eu ficava me perguntando por que que o Felipe Luiz está insistindo tanto com o Michael, né? Talvez por parte física do retorno dele, né? Depois de uma lesão. E, e eu acho que foi isso que deixou com que o Michel fosse titular, né? Eu gosto pra caramba do robozinho, né? Do Michael. Só volta. Mas eu acho que ele só volta, né, a jogar como titular se o Cebolinha se machucar ou tiver uma queda muito grande de rendimento. Mesmo porque o Michael mesmo, eu gosto, né? Como eu falei aqui, muito dele. Mas ele não vem jogando nada, né? Caiu muito de rendimento nos últimos jogos, né? Falar um pouquinho da solidez defensiva, né? Estrutura e comprometimento, né? O Rossi não teve tanto trabalho no jogo, mas foi fundamental nas poucas vezes que foi exigido, né? Ele fez uma boa defesa contra o Carrillo, né? Ali aquela bola que foi cruzada e ele pegou de primeira, né? Um bom chute do Carrillo, do jogador do meio campo ali do Corinthians, né? Mas o Rossi estava lá e fez uma boa defesa, né? E que também esse chute foi o chute mais relevante do Corinthians no jogo, né? A defesa do Flamengo composta por Léo Pereira, Léo Ortiz, né? E os volantes, né? Pulgar e De La Cruz foi muito bem organizada, né? Pressurizando, né? O ataque corintiano e neutralizando qualquer tentativa de reação, né? Que o Corinthians poderia ter no jogo, né? A solidez defensiva foi algo que o Flamengo manteve, né, durante todo o jogo, não permitindo que o Corinthians sequer criasse jogadas, né, claras de perigo. O Flamengo está se tornando, pessoal, uma máquina. Essa que é a verdade. O pessoal não gosta muito, né, quando eu falo isso, né, porque acha que eu tô passando pano para muitas coisas. E não é isso. Eu acho que o Flamengo joga muito bem, né? Tá muito tempo aí sem se pegar os últimos 16, 17 jogos aí que o Flamengo fez, ele tem uma derrota só, né? Então, assim, é uma defesa sólida, é um jogo muito completo. Lógico que tem problemas, e quando tiver problema aqui, pessoal, a gente não vai passar pano para ninguém, não. A gente vai falar. Mas só que nesse momento, cara, o Flamengo ele vem atropelando o seu adversário. Nesses últimos jogos, não jogou bem, né? Nem contra o Vasco, nem contra o Central Córdoba. E eu acho que ele poderia fazer mais, né? Contra a LDU em Quito. Eu acho que ele podia fazer mais. Eu acho que no primeiro tempo o Flamengo poderia ter saído ali com uma vitória, se forçasse um pouquinho mais no primeiro tempo, mas quis controlar o jogo. O Flamengo não foi lá para vencer. O Felipe Luiz falou que foi para vencer, não foi para vencer. O Flamengo foi lá para vir com empate e conseguiu um empate, tá? Essa que é a realidade. Então essas 3 últimas partidas não foram tão espetaculares, né? Mas o Flamengo vem se tornando realmente um time muito competitivo, né? Não apenas de atacar, né? Mas de neutralizar qualquer ameaça ofensiva. Essa defesa não toma gols, pessoal, há 5 partidas. E isso não é pouco, tá? Para uma equipe que na maioria, né, dos jogos, se não em todos os jogos, joga tendo que atacar o tempo todo, né? E fazer pressão alta também, tá? O Felipe Luiz, né, o arquiteto da vitória, vamos dizer assim, ele fez um trabalho tático de altíssimo nível, montando uma equipe que foi equilibrada, né, bem equilibrada entre ataque e defesa. A gestão do jogo foi impecável, com o Flamengo controlando o ritmo, né? Desde os primeiros minutos. Felipe também teve a habilidade de aproveitar as potencialidades individuais de seus jogadores, né? Permitindo que o Arrascaeta, Pedro e Cebolinha brilhassem, né? O Arrascaeta muito solto, participando de praticamente todas as jogadas. O Arrascaeta não é mais meio campo, ele é um meia atacante, mais atacante do que meia, tá? Eu acredito que isso daí o tornou mais letal, ele tá fazendo mais gols, tanto é que ele é o artilheiro, né, do Campeonato Brasileiro. Enquanto que Pulgar, De La Cruz, Léo Pereira e Ortiz seguraram a defesa,
sem maiores dificuldades. Com a goleada 4-0 um futebol, né, de alta intensidade. A gente, sinceramente, assim, o Flamengo tá fazendo um jogo muito parecido com o que se joga na Europa em termos de intensidade. Era uma coisa que eu vinha cobrando no canal, principalmente o ano passado, né? Esse ano em alguns momentos, a intensidade, né? O jogo, se o Flamengo colocar intensidade, fica muito difícil de perder jogos. Vai acontecer? Vai acontecer. Como aconteceu com o Central Córdoba. Mas vai ser muito difícil do Flamengo perder jogos. Muito, mas muito difícil se o Flamengo colocar intensidade pela qualidade que os jogadores, né, do Flamengo têm e ser o melhor elenco das Américas, na minha opinião. Tá? Com isso, né, o Flamengo se recolocou na liderança do Campeonato Brasileiro em 2025, porque o Palmeiras perdeu, né? Acabou de perder aqui agora. Eu tô fazendo esse vídeo, né, depois do jogo do Palmeiras. Então o Palmeiras perdeu para o Bahia, né? Em pleno Allianz Parque, né? E reforçou seu status de candidato ao título, né? O entrosamento da equipe e a qualidade individual de jogadores chaves como Pedro e Arrascaeta serão fatores essenciais, na minha opinião, para o Flamengo seguir brilhando, né, na parte de cima da tabela. O Flamengo entregou uma goleada avassaladora no Maracanã, mostrando um futebol envolvente, organizado, extremamente eficaz. A performance do time foi completa, desde a pressão inicial, passando pela organização defensiva até a criatividade ofensiva, né? Com o Pedro voltando, seu nível Arrascaeta sendo o cérebro do time, e Cebolinha trazendo uma velocidade, né, necessária, né? E ele também faz gols, ele faz muitos gols com isso também. O Flamengo mostra que está pronto para encarar, né, a maratona, né? Que o Flamengo vai ter o Super Mundial de Clubes no meio do ano, então ele não vai ter essa folga que os outros times vão ter. Não, só ele, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, se eu não me engano, são os 4 que vão participar desse torneio, né? Então esses times vão estar jogando, né? E jogando com viagem, né? Que vai para fora, né? Vai ser nos Estados Unidos, se eu não me engano, essa competição. Então, assim, eles não vão ter. Então vai ser uma maratona mesmo essa temporada, com força total na briga, né? Por títulos. Eu acredito que o Flamengo vem com essa força, né, para brigar por títulos, seja no Brasileiro, seja em outras competições como Libertadores e Copa do Brasil. Copa do Brasil, eu acho que um pouco menos. O Flamengo já deixou bem claro, né, que a prioridade é a Copa Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil, se vier, vai vir e seja bem-vinda, né, se o Flamengo conquistar, mas não vai ser a prioridade do Flamengo, né? E sim o Brasileiro e a Libertadores. Tá, pessoal? Cara, bem, vamos ficando por aqui. Obrigado aí por flamengar comigo. Créditos de lance, coluna do Fla, site 90 minutos, UOL, Bola VIP, Mundo Bola. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo e não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal. Seja um Fla genial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo, mais querido, mais amado. Ô, mas idolatrado Flamengo, que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras. Até mais.